Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Aqui você confere o resumo das notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Alerta para dengue. Agentes de combate a endemias visitam casas para mapear o índice de infestação do Aedes aegypti. O cuidado de prevenção é de todos. Governo publica edital do processo seletivo que vai mudar o formato dos concursos no país. São mais de 6 mil vagas. São José dos Campos começa 2024 com saldo positivo de mais de 10 mil empregos. Vamos mostrar as áreas mais promissoras e as expectativas para este ano. Campanha Janeiro Branco reforça a importância do cuidado com a saúde mental. O Brasil é um dos países com a maior notificação de casos de depressão e ansiedade. Ainda no tema da saúde mental, o uso excessivo de aplicativos e a dependência da inteligência artificial também têm contribuído para transtornos e doenças mentais. É o que os especialistas chamam de pandemia da solidão. E também vamos chamar a atenção dos pais e dos jovens sobre o cuidado com o uso dos fones de ouvido. Som muito alto pode trazer consequências sérias. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa. E vamos começar o semana com boas notícias. São José dos Campos gerou mais de 10 mil vagas de emprego no ano passado, ou seja, 10 mil novos profissionais atuando na cidade e ajudando na geração de renda. E a gente foi saber quais as áreas mais promissoras e também apurar as expectativas para esse ano. 2023 terminou exatamente como a Laís esperava, com a carteira de trabalho assinada. 2023 eu comecei a procurar emprego no mês de junho, né? E assim, surgiram várias oportunidades, mas não era aquilo que eu esperava. E em setembro eu mandei currículo pelo Emprega e me chamaram aqui na empresa. E tá sendo uma experiência assim, muito gratificante. Eu falo que foi o melhor presente que 2023 me trouxe. Foi o emprego. Foi o emprego. A assistente de vendas trabalha com a Arielle, que também garantiu uma vaga na mesma empresa no ano passado. Em 2023 eu já consegui 3 entrevistas, até consegui outro emprego fora esse. Então, para mim, pareceu mais que teve mais chances, pelo menos no comércio, né? Então eu fiquei muito feliz. A nova fase das jovens reflete o bom momento do mercado regional. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, mostram que em 2023 as contratações em São José dos Campos superaram as demissões, ou seja, um balanço positivo. De janeiro a novembro, foram gerados 10.127 novos postos de trabalho. Um conjunto de coisas que aconteceram, né? Nós viemos de um cenário de pandemia, depois de uma instabilidade política, que todo mundo estava com muito medo, né? Falando agora como empresário. E aí 2023 veio um ano assim para todo mundo sentir como é que ia se comportar o mercado. E aí nós tivemos, né, as compras online que dispararam, então o transporte vem aí, e os demais que foram se sentindo mais seguros e caminhando. No acumulado do ano, o setor de serviços criou um total de 5.886 empregos com carteira assinada. O comércio também teve desempenho significativo, com a abertura de 321 vagas. Na construção civil foram 198 postos de trabalho. Já a indústria gerou 180 empregos. A especialista em recursos humanos acredita que 2024 deve ser mais um ano de resultados positivos. Ela afirma que, para aproveitar as oportunidades, os candidatos precisam estar conectados com as tendências do mercado. Primeiro, ter muita vontade, ser diferenciado, se mantendo sempre atualizado, buscando sempre o que tem de mais novo em tecnologia, né, ter aquele lifelong learning na sua profissão, no que você ama fazer e não parar nunca. Nós já iniciamos janeiro com muitas oportunidades, né, tanto na área de serviços, na área de logística, na área de indústria, na área de comércio e por aí afora. Então, assim, a gente sente um ano de 2024 bem aquecido. A Laís já percebeu que a empresa tem usado cada vez mais a tecnologia. A jovem tem pretensão de crescer profissionalmente
e por isso já incluiu nos planos de 2024 cursos de especialização. Esse ano eu quero buscar evoluir, como eu falei, né? E através de cursos, procurando novas experiências através dos cursos mesmo, né? Para evoluir com a empresa. E ainda falando de emprego, a adoção do modelo home office mudou a rotina de trabalho, né? Mas como será que as gerações estão se adequando a essa realidade? Sabe um dado curioso? Segundo uma pesquisa recente, diferente do que muitos imaginavam, os mais jovens são favoráveis a modelos com dias de trabalho presencial, enquanto os mais velhos optam pela rotina 100% remota. Mais de 1 milhão de jovens brasileiros concluíram o ensino superior no ano passado e boa parte deste público já sonha com o mercado de trabalho. Um requisito para quem inicia carreira profissional é saber lidar com flexibilidade na rotina. É que 32% das empresas brasileiras já adotam o trabalho remoto e home office. Parece interessante, nem tanto. Pesquisas mostraram que, para quem está dando os primeiros passos na profissão, o modelo presencial agrada mais. Numa primeira experiência, é muito comum, os jovens trabalhadores terem um tutor, um mentor. Então, para isso, é interessante um trabalho, talvez, no formato híbrido. Porque daí, no formato híbrido, você tem momentos de trabalho presencial com pessoas, e aí, nesse sentido, é importante essa mistura de gerações, porque as gerações anteriores conseguem, sim, passar para os mais novos um pouco sobre a rotina de trabalho, mas ao mesmo tempo aprendem também com essa geração mais nova sobre o uso de tecnologias na sua rotina de trabalho. Ainda segundo as pesquisas, idade e aspectos culturais de cada geração influenciam na escolha pelo modelo de trabalho. A geração Z, com até 25 anos, hoje opta pela busca de propósito e flexibilidade, mas quer também clareza nas orientações. Por isso, prefere o modelo presencial ou híbrido, indo ao escritório de 3 a 4 vezes por semana. Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente acaba se cobrando mais, né? Porque parece que a gente não está entregando tudo que precisa entregar, as pessoas não estão vendo o que a gente está entregando também, né? Talvez seja isso. Essa diferença. Claro que às vezes pode surgir alguma coisa que você precisa resolver em casa, então pode surgir algum dia que alguém precise, né, fazer um home office, mas eu acredito que estar presencialmente realmente ajuda. Quando a gente trabalha no escritório, ajuda a promover uma comunicação mais eficiente. Então, na hora de resolver um conflito, na hora de surgir uma dúvida, na hora de resolver um desafio. Ao contrário dos mais jovens, as gerações anteriores demonstraram total interesse pelo modelo remoto de trabalho, que pode ser realizado 100% de casa. 65% das buscas por vagas feitas por quem tem mais de 40 anos numa das plataformas profissionais mais conhecidas do mundo são para vagas desse tipo. Foi a escolha feita pelo Cláudio. Logo no início, né, quando teve aquele boom ali da pandemia, que teve a necessidade da gente ficar remoto, eu era um pouco contra, né, não tinha estrutura para poder estar trabalhando, né, nesse formato, era tudo muito novo. Mas hoje eu posso dizer, né, com exatidão aí, com 100% de certeza, que é o meu modelo preferido, sim, né, o home office, pela liberdade que ele me dá para eu ter mais tempo com a família, né, então eu tenho tanto minha qualidade de vida para poder fazer um exercícios logo pela manhã e não ter o tempo de deslocamento até o trabalho, né, então podendo me atrasar, né, ou tendo que fazer mais tarde e acabar ficando cansado para acordar no dia seguinte. Então, isso facilita bastante. Foi durante a pandemia de Covid-19 que o trabalho remoto se popularizou. O modelo chegou a ser aderido por 49% das empresas brasileiras e deu tão certo que a maioria delas tomou isso como prática definitiva, de forma que hoje, de acordo com o IBGE, há cerca de 9 milhões de profissionais trabalhando fora dos escritórios. A Câmara acompanha de perto a evolução do trabalho aliado à tecnologia. Por isso, apoia a inclusão digital e a educação voltada à inovação, assim como ferramentas para a gestão de oportunidades. E quando se fala na rotina de trabalho, as discussões sobre o modelo ideal prometem ser longas. O encontro de gerações com preferências distintas é um grande desafio dos gestores, mas o objetivo é garantir satisfação e qualidade de vida a todos os profissionais.
Realmente é um desafio, né? E é importante que a gestão da empresa ela esteja aí com essa visão atualizada, né? Dessas gerações, de como as pessoas hoje encaram o trabalho e a melhor forma, né? Como se sente mais confortável e também como que isso vai agregar tanto para o colaborador quanto para a empresa, né? Hoje é importante que a empresa tenha a visão de qual área o modelo home office, o modelo presencial ou até o híbrido dá certo. Qual que é aquele que mais tem um perfil, tanto para a entrega, né? Visando ali a entrega de resultados e o desenvolvimento dos colaboradores. Então hoje é um desafio, mas dá muito certo. E, pessoal, aproveito para fazer um alerta. Os casos de dengue vêm crescendo no país, isso pede mais atenção das autoridades. São José já começou um levantamento para apurar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti e milhares de casas serão vistoriadas. O trabalho que todo mundo já conhece fica a cada dia mais importante. Dessa vez, os agentes de combate a endemias foram para o bairro Campo dos Alemães. E não demorou muito para encontrar criadouros do Aedes aegypti por aqui. As larvas no pratinho surpreenderam a dona Vera. Fiquei bastante mesmo, porque faz poucos dias que eu olhei ali e não tinha nada. E em poucos dias de chuva já tem, aí eu tenho que ficar mais atenta. Em casos como esse, o agente recolhe uma amostra. Depois é feito o chamado controle mecânico, que é a dispensa do que foi encontrado. E são muitos detalhes na hora de identificar os níveis de infestação de larvas. Nessa outra casa, por exemplo, as latinhas acumularam água da chuva. Agora que está chovendo bastante, a gente encontra bastante tambor, pratinho de planta aquática dentro da residência, pneu, balde. No momento que a gente faz a vistoria e encontra a larva, a gente elimina no momento, né, a água e passa a orientação, né, para o munícipe, né, para que ele não possa ocorrer novamente. Então, pratinho de planta, a gente pede para furar o pratinho, colocar areia. Esse processo vai se repetir por toda a cidade durante o mês de janeiro. Até o dia 31, os agentes devem visitar mais de 17 mil casas. Esse levantamento vai apontar o índice Bretot, um indicador do nível de infestação do mosquito. Com essas informações em mãos, a Prefeitura elabora as estratégias para o combate ao Aedes aegypti. A avaliação de densidade larvária é realizada a cada 3 meses em São José. Na última, em outubro do ano passado, o índice Bretot ficou em 1,4. O número colocou a cidade em estado de alerta para a infestação do mosquito. A última avaliação que fizemos em outubro chamou bastante atenção. Foram muitas larvas coletadas, né? Então foi um número fora do comum para a gente. O pratinho de planta, o vasinho de planta, tudo relacionado a plantas, né? Vasos, planta aquática, chamou bastante atenção. Então a gente percebeu que a população, que há um bom tempo não estava, a gente não tinha isso como principal criadouro, apareceu com bastante força dessa vez, então isso chamou a atenção da gente, de modo que a gente vem trabalhando no nosso trabalho diário esse aspecto, né, para que a população preste mais atenção. O enfrentamento do problema acontece em todo o país. Em 2023, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue. Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento de 15,8% no número de casos em relação ao ano anterior. As ocorrências passaram de 1.300.000 casos para 1.600.000 ocorrências. Por isso, o apoio da população é indispensável. O aumento da temperatura tem impactado de uma forma bastante importante em relação à presença de mais larvas, né? Então é nesse ponto que é fundamental que a população fique atenta, né? Porque as coisas não estão da mesma maneira, né? A temperatura vem aumentando cada vez mais, os índices pluviométricos eles vêm também tendo as suas alterações e isso faz com que os criadouros estejam aí, né, mais presentes, né, se a população não tomar cuidado do seu imóvel, os seus arredores e teria mais mosquitos na nossa redondeza. Um trabalho que precisa da ajuda de todos para dar certo. A gente sempre toma cuidado, a gente nunca deixa a água parada, a gente sempre fica atento. Eu acho que é igual no futebol, né, coletivo. Sempre todos tomar cuidado para ninguém pegar. E você conhece o projeto Celular Seguro do Governo Federal? Já são mais de 1 milhão de usuários cadastrados na ferramenta que vem ajudar na proteção dos nossos dados em casos de roubo, furto ou perda do celular. E se você ainda não conhece a ferramenta, a gente te mostra agora. Seja para ver as horas, trocar mensagens ou fazer transações bancárias, o celular é quase uma extensão da nossa vida.
Uso bastante. Uso para trabalho, para banco. Acho que hoje tudo envolve celular, então acaba nem saindo com carteira, o documento do carro, o documento digital próprio, tá tudo dentro do celular. Eu uso pro Instagram. Com o Instagram eu divulgo minha música. Consigo divulgar o Spotify, o YouTube. Banco e cartão estão no meu celular. Eu não ando mais com cartão ou documento dentro da bolsa. Ter acesso rápido a aplicativos de banco ou arquivos importantes é uma das inúmeras facilidades proporcionadas pelo celular. No entanto, usuários podem ficar desprotegidos em caso de perda, furto ou roubo, principalmente se o celular estiver desbloqueado. Com poucos cliques, é possível encontrar diversas informações pessoais. É um risco muito grande, porque o WhatsApp está instalado no celular, aplicativos de banco, foto, e através das informações contidas ali no celular, o bandido ele pode se aproveitar daquilo para pedir um dinheiro para alguém, se passando por você, até mesmo ter acesso a alguma foto íntima que a pessoa tenha, ou dependendo dos aplicativos de banco, da vulnerabilidade, ele fazer algum Pix, desviar algum dinheiro ali da conta do proprietário do celular. Uma saída para tranquilizar a população a respeito da segurança de dados em casos de furto e roubo é o aplicativo Celular Seguro do governo federal. A ferramenta funciona como uma espécie de botão de emergência, que bloqueia o aparelho de forma rápida, impedindo que bandidos tenham acesso ao conteúdo de aplicativos e informações pessoais. É um aplicativo que tem a facilidade de bloquear tanto as contas bancárias, o WhatsApp e o próprio telefone em menos tempo, como você levaria para fazer de um modo convencional. Baixar o programa é simples. Basta digitar Celular Seguro na plataforma de busca de aplicativos do seu celular e fazer o download. Ao registrar uma ocorrência, é preciso informar o número de telefone e também deixar um contato de confiança. Mas atenção, o botão de emergência só deve ser usado em casos de perda e roubo. A ferramenta não oferece a possibilidade do desbloqueio, que terá que ser feito com a operadora. Eu costumo dizer que segurança nunca é demais. Tudo que a gente puder fazer para dificultar a ação dos bandidos e para proteger a nossa segurança é ótimo. Como senha, contrassenha, aplicativos, tudo é favorável para nossa segurança. Nos 3 primeiros dias após o lançamento do aplicativo, mais de 500 mil pessoas se cadastraram na ferramenta. Hoje, o número passa de 1 milhão. Ação importante que tem como foco diminuir os crimes de furto e roubo de celular, uma estatística que São José lidera na região. Só no período de janeiro a outubro do ano passado, foram mais de 2.000 aparelhos roubados. Para quem depende do celular, a ferramenta é uma saída para minimizar os prejuízos de perder o aparelho. Caso tenha perca do aparelho, você pode fazer o travamento de todos os seus dados e assim que você conseguir a recuperação do aparelho, você consegue puxar todos esses dados de volta, não correndo o risco de perder suas informações ou disponibilizá-las na internet. Eu tenho esse medo de eu perder meu celular e tá tudo nele. E é só o cara fazer uns esqueminhas que tem, né? E ele consegue desbloquear e mexer em todos os documentos, em todos os aplicativos que eu tenho. Então eu tenho muito esse receio. E é legal, eu não sabia disso. Eu vou baixar agora. E chegamos ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, focada na saúde mental. Tem outra matéria bem legal sobre o que os especialistas chamam de pandemia da solidão, um efeito do mundo dependente da tecnologia. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta? Bom, início de ano é sempre um momento de reflexão, né? Além das metas, tem a retomada da rotina de trabalho. Tudo isso acaba impactando o nosso emocional, ninguém quer. Por isso, a campanha Janeiro Branco chama a atenção para os cuidados com a saúde da nossa mente, principalmente a importância de procurar ajuda. O dado não é nada positivo. As doenças mentais vêm se tornando comuns nos últimos anos. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum diagnóstico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Transtornos que, em condições graves, são a principal causa de incapacidades. Quadros que afastam as pessoas das vidas pessoal, profissional e do cotidiano. Sim, nós temos a depressão, nós temos transtorno bipolar, nós temos alguns transtornos do comportamento. Que mais do que rotular, que assim, eu sempre
procuro explicar para as pessoas que, às vezes, tem condições que eu estou passando que são momentâneas, que são circunstanciais, mas que eu preciso buscar uma ajuda. A lista de fatores que levam a um diagnóstico é grande. Problemas sociais e financeiros, traumas e a pressão do dia a dia são alguns. A depressão e a ansiedade, por exemplo, aumentaram mais de 25% só em 2020, o primeiro ano da pandemia. Diante das dificuldades e dos desafios encontrados pelo caminho, muitas vezes fica difícil enxergar o futuro. É que nessa época do ano, junto aos novos sonhos e projetos, vem também a autocobrança e outros sentimentos que podem ser disfuncionais. Para dar atenção ao problema, foi criada a campanha Janeiro Branco. A ideia é ver o futuro como uma folha em branco, um lugar que aceita qualquer coisa, sem cobranças ou exigências. Nesse espaço, podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos e mudanças que queremos concretizar. Nesse ano, o tema da campanha é Saúde Mental enquanto é tempo. O que fazer agora? Todo começo de ano, nós fazemos, nós pensamos, nós planejamos como vai ser nosso ano, né? Nossas metas, né? Nós vamos fazer uma dieta, nós vamos cortar o cabelo, nós vamos mudar a cor do cabelo, vamos fazer um curso superior, vai casar, vai separar, vai ter um filho, né? A gente planeja o ano. Então, assim, quando a gente fala em saúde mental, esse planejamento, ele precisa ser bem pensado, bem estruturado, para que o meu planejamento, para que as minhas metas não nos adoeçam. Dados da OMS apontam o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas. Há ainda um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país deve sofrer algum transtorno ao longo da vida. É o caso da Érica, que conhece bem essa realidade. Ela foi diagnosticada com depressão há alguns anos e conta que no passado a falta de informação deixava tudo ainda mais difícil. Há anos atrás havia muito preconceito. Ela vai no psiquiatra, ela faz terapia. Era um tabu. E hoje, muitos estudos e a mídia, as redes sociais, aí, é um assunto que aparece mais. Então, as pessoas estão perdendo um pouco o medo de falar sobre. Mas, por exemplo, larguei o tratamento e depois voltou mais forte, claro, porque simplesmente não tem como largar, é um remédio que você precisa fazer um desmame, tem todo um processo. Agora ela encontrou a saúde mental na horta no quintal de casa. Aqui encontra tudo o que precisa para enfrentar as dificuldades. Hoje estuda fitoterapia, que é o uso de plantas no tratamento de doenças. Vai fazer um esporte que você goste, um hobby que você goste. Tem muitas pessoas que descobrem tantas habilidades e que não descobririam se não passassem por esse processo. Então, nada é por acaso. Se alguém está passando por isso, não deixe de buscar ajuda, é importantíssimo. Porque a depressão ou qualquer outra doença mental é como atravessar uma caverna. E essa caverna, ela precisa ser atravessada por você. Ninguém vai atravessar por você. E a cura está ali do outro lado. Tem luz no fim do túnel. A saúde mental é tema debatido com frequência pelos vereadores. Na Câmara, a Comissão de Saúde discute soluções para as demandas da população e trabalha na elaboração de campanhas de conscientização. A Rede Pública de Saúde também oferece recursos para quem precisa de ajuda. É classificado esse paciente se ele tem uma questão muito grave, uma questão moderada, uma questão leve. E o CAPES faz essa triagem desse paciente através dessa parametrização e faz a reorganização dele na rede da saúde mental do município. Então ele é referenciado ou para o ambulatório, ou fica na própria UBS, né, dependendo do caso, ou passa a ser atendido nos CAPES. E os CAPES, os ambulatórios, têm atendimento individual, atendimento coletivo e também é feito o atendimento com os familiares dos pacientes, tanto na parte de psicologia como na parte de psiquiatria. E quem hoje não usa o celular ou algum aplicativo, tablet ou computador? A inteligência artificial tem ocupado espaço na nossa rotina. Com toda essa tecnologia, aplicativos e jogos têm substituído as relações sociais,
por interações digitais, um cenário que os especialistas chamam de epidemia da solidão. Essa dependência excessiva às telas e longe das pessoas pode levar a problemas emocionais. Elas chegaram com a promessa de que nunca mais estaríamos sozinhos. E, de fato, as plataformas digitais ajudaram a conectar culturas e pessoas. Eu acho ótimo porque eu já tenho amigas que moram em outros lugares, que eu estudei com elas e moram em outro lugar e ainda mantenho contato, por conta das redes sociais. Antigamente a gente não tinha essa chamada de vídeo, né? Então era assim, era por telefone, ligação e você não tinha um contato visual, né? Hoje a gente eu faço chamada de vídeo com a minha família toda semana, todo dia se eu quiser, né? Aproximou, com certeza. Mas o entusiasmo inicial da novidade talvez tenha ofuscado os problemas que poderiam acontecer. A lógica das ferramentas de inteligência artificial criou bolhas virtuais e estamos cada vez mais isolados. Basta uma tela para entreter ou se relacionar com pessoas. Hoje eu acabo criando um mundo paralelo, né? Eu vivo uma realidade paralela, eu escolho com quem eu me relaciono, eu me sinto mais livre para falar o que eu penso, escrever aquilo que nem sempre seria apropriado dizer ou que eu não diria se tivesse presencialmente. Eu acredito que isso está nos deixando cada vez mais inaptos para o relacionamento presencial, porque hoje em dia eu tropeço nas pessoas porque eu estou olhando para o celular, né? Estou num contexto à parte, num mundo à parte. Nós estamos numa mesa de restaurante, cada um está no seu mundo, na sua tecnologia. Como consequência, a Organização Mundial de Saúde já considera que o mundo vive uma epidemia de solidão. 25% dos idosos enfrentam isolamento social e 15% dos adolescentes sofrem de solidão, condição que afeta a saúde emocional e aumenta o risco de doenças. A solidão hoje já tem estudos que comprovam que ela traz danos para a saúde física, tanto quanto o tabagismo, por exemplo, tanto quanto a obesidade, o sedentarismo. Ela está relacionado a uma crescente de casos de diabetes, hipertensão, ansiedade e depressão. Miriam acaba de sair de um episódio de depressão. Hoje, ela tem consciência de que o uso excessivo de tecnologia favoreceu o problema. Eu passei por um processo de burnout, na verdade, antes da pandemia, onde eu parei de trabalhar, encerrei todos os meus contratos e entrei, obviamente, por causa da ansiedade, numa depressão. As redes sociais estavam me fazendo mal. Tanto, mesmo dentro do meu trabalho, eu exigia conexão o tempo todo, então isso me cansou e me deu um burnout mesmo, eu não conseguia mais trabalhar. Essas estatísticas despertam tanta preocupação da comunidade internacional que a Organização Mundial de Saúde decidiu criar a Comissão de Conexão Social. O trabalho dessa comissão deve durar 3 anos e a ideia é propor iniciativas que possam favorecer as relações sociais e o contato entre as pessoas. A Câmara Municipal também discute medidas para que as novas tecnologias sejam usadas de forma saudável. Um projeto de lei do vereador Rogério da Acazem, aprovado em plenário, criou o programa de incentivo ao ensino de ferramentas de inteligência artificial em São José. Assim, serão realizados simpósios, congressos e palestras para ampliar o conhecimento sobre o assunto. Para a psicóloga, as ferramentas oferecem muitos benefícios, mas é preciso saber usar. Ter equilíbrio nisso tudo, fazer uso de forma consciente, né? O excesso de qualquer coisa vai me trazer prejuízo. Buscar relacionamentos reais, buscar a prática de esportes, fazer um trabalho voluntário, me relacionar com pessoas, né? Buscar formas de estar em relação com as pessoas. Miriam, que trabalha com as tendências para desenvolver serviços digitais, passa a maior parte do dia conectada. Para se divertir, conversar e até pedir conselhos, ela também usa plataformas de inteligência artificial. Depois de superar a depressão, ela entendeu que o equilíbrio é essencial para manter a saúde em dia. Por isso, agora, procura fortalecer os vínculos sociais longe das telas.
Ter essa consciência de não achar que o que ele vive ali na timeline dele é a realidade da vida, porque não é. As pessoas divergem de opinião e nem porque é uma opinião diversa é ruim, né? Pelo contrário, você ouvir o outro e ter a oportunidade de falar o que você pensa faz as relações serem reais. Porque estar no mundo real é isso. Você não vai hatear a pessoa igual a gente faz o hate pela internet. A gente vai discordar, mas a gente vai ter parcimônia. Então, eu acho que estar na vida real coloca filtros na gente também. Em janeiro, mês de férias, muita gente aproveita para organizar uma viagem. Mas não adianta focar só no roteiro. Tem que ter cuidado na hora de reservar uma hospedagem. Hoje existem muitos sites e aplicativos de reserva, mas isso também pede atenção para não cair em golpes ou alugar uma casa que não era bem a esperada. A vista dispensa qualquer comentário. Em meio à natureza, um lugar para relaxar. Uma opção para quem busca tranquilidade na hora de aproveitar as férias. Além da piscina e do campo de futebol, tem o conforto de uma casa grande com 7 quartos. Estrutura que mantém a procura pelo espaço sempre alta. Tem mais ou menos em torno de 6 a 7 anos que a gente tem feito o aluguel aqui da chácara, né? Antes o espaço era mais um espaço familiar e aí pelo espaço, pelo tamanho, a gente achou pertinente a gente fazer esse aluguel para ajudar nos custos e para manter o espaço ainda, né, bem preservado e etc, né? Mas em meio à demanda de locações, uma preocupação: os golpes. A gente já passou por situações, agora a gente se preserva. Antes de alugar, a gente faz um contrato com a pessoa, a gente pede um sinal para reserva, a gente nunca deixa a pessoa entrar para depois, que sempre tem aquela pessoa, deixa eu conhecer o espaço, e aí depois que acontecer a gente faz o pagamento. E também a gente se preocupa com as partes de anúncio. Planejar um passeio ou uma viagem pode ser um momento prazeroso, mas também é preciso ficar bem atento, viu? Isso porque a internet está cheia de tentativas de golpes. Uma prática comum hoje em dia, por exemplo, são os anúncios duplicados. Nesses casos, o interessado é induzido ao erro e acaba reservando uma data no imóvel que existe, mas não é gerenciado pelo dono do anúncio. Por isso, o Luiz criou um site oficial para divulgar o espaço. Assim, ele fica mais tranquilo na hora de trocar informações e assegura o mesmo para os interessados. Aí tem as informações sobre a chácara, tem o telefone de contato e ali ela consegue preencher num campo ali, faça a sua reserva, ela preenche os dados e os dados vão chegar para mim e para a nossa equipe administrativa e a gente vai entrar em contato com essa pessoa. Mas além dos golpes, há outras situações que podem estragar o passeio que não tiveram um bom planejamento. Nessa agência de turismo, a ideia é garantir uma viagem tranquila. Na hora de escolher o destino, eles pesquisam até mesmo a previsão do tempo. O que pode dar errado, uma condição climática, algo muito simples. Então, se a pessoa compra um pacote de viagem para uma época que é o maior mês de chuva daquela cidade no Nordeste, se ela não tiver essa informação, de repente ela pode perder, né, vamos dizer assim, essa viagem ou não ter um aproveitamento tão interessante. E pode ter também problema aí com segurança de forma geral, eventualmente um lugar não tão seguro. A gente já teve situações de plataformas de meios de hospedagem que as pessoas achavam câmeras escondidas, achavam, né, diversas coisas que geravam certamente aí uma preocupação. Na hora de planejar a viagem, seja para onde for, conhecer os riscos pode fazer toda a diferença. E uma dica de ouro é: na hora de fazer o planejamento, além dos gastos, reservas e roteiro, é preciso se preparar para o que pode dar errado. A gente sempre orienta que tenha antecedência. Então, a antecedência na compra é muito importante. Para quem quer viajar no período de alta temporada, feriados, a gente aconselha aí pelo menos 9, 10 meses de antecedência. E para quem quer fazer uma viagem fora de temporada, 3, 4 meses de antecedência é um tempo legal. A grande questão de fazer algo de forma autônoma, sem o auxílio de um profissional, é justamente qual é a sua capacidade de solucionar problemas. Então, se você caiu num golpe desse, chegou no aeroporto, não tem passagem aérea, você está com criança, prometeu aquela viagem, está indo para Disney, criança com os olhos brilhando, você tem capacidade financeira de chegar e pagar o preço que tiver no balcão e realizar a viagem com a sua família, ou você sabe a quem procurar para tentar solucionar aquilo, né, de forma rápida, de forma que você não perca
a sua viagem. E para quem pode curtir as férias fora do país, também tem que seguir alguns cuidados, que é todo o trâmite para o visto e também passaporte. Falando em passaporte, o Brasil já está emitindo um novo modelo que vai trazer mais segurança contra fraudes e falsificações. As fotos são só parte das memórias das últimas viagens que a Paula fez. Conhecer o mundo é a maior paixão dela. Só em 2023 foram 4 países. Ano passado acho que foi meu recorde, né? Foi Argentina, Chile, Peru e Estados Unidos. Tudo em um ano só. Eu costumo dizer que além de hobby, é um momento que eu uso para me conectar comigo mesma, aflorar mais a criatividade e aprender mais sobre o mundo e poder trazer isso para dentro de casa, né? Dentro do trabalho também. Paixão que caminha junto à profissão. A Paula é especialista em emissão de vistos e passaportes. Desde o ano passado, ajuda as pessoas a conseguir a nova versão do documento, que tem novidades nos processos de segurança. Não é a primeira vez que há uma mudança na troca de passaporte, né? Então, acredito que possa sim ter alguma questão de segurança que às vezes a gente não saiba, mas para eles faça algum tipo de sentido. As folhas também do passaporte diminuíram, então os países também estão com uma tendência menor de carimbar passaportes. Então, pode ser isso também, né? Porque, querendo ou não, gera menos custo para o país, né? É uma folha, é um documento que acaba custando caro porque ele é emitido por órgãos oficiais. Em São José, a emissão dos passaportes é feita no posto da Polícia Federal, aqui no aeroporto. E a demanda é grande, hein? São cerca de 200 pedidos de novos documentos todos os dias. O novo modelo de identificação do viajante tem mais recursos de autenticidade e dificulta a falsificação. A emissão da nova versão do passaporte começou em outubro do ano passado. Agora, além da foto, o documento conta também com uma imagem alfanumérica. O novo passaporte brasileiro foi um trabalho conjunto da Polícia Federal e da Casa da Moeda do Brasil para aprimorar questões de segurança do passaporte, trazendo mais uma confiabilidade do documento, uma autenticidade do documento, e também foram incluídos vários um designer representando os biomas brasileiros, a cultura brasileira. Então o passaporte brasileiro hoje, além de ser muito confiável, ele também é um cartão de visitas do Brasil para todo mundo. Nas páginas seguintes, um design mais moderno, com destaque para a fauna e a flora brasileira. Mas isso é o que a gente consegue ver. Aqui também estão imagens visíveis somente com uma luz especial. Foi uma modernização que trouxe elementos de segurança que dificultam muito a questão da fraude, a alteração de documentos, e também aprimorou o design dele, trazendo um passaporte muito mais bonito, com itens de segurança e um design diferenciado. Vale lembrar que o prazo para a emissão do passaporte continua o mesmo, de 6 a 10 dias úteis após o atendimento. Quem já tem o passaporte não precisa refazer o novo documento, somente ao fim da validade, que continua de 10 anos. E quem já tem o novo modelo está feliz com as mudanças. Ele tá muito bonito, mas infelizmente ainda vai continuar sendo com o antigo, porque eu já tenho o antigo passaporte, ele ainda está válido, né? Então vai acabar continuando sendo com ele mesmo. E vamos para mais um rápido intervalo, já já a gente volta para te mostrar como vai funcionar o concurso unificado. Mexeu com a expectativa de muita gente, viu? E também vamos fazer um alerta sobre o uso dos fones de ouvido. Cuidado para que o som alto não afete a sua audição. A gente volta rapidinho, não sai daí. E voltamos com Semana Legislativa. E atenção, concurseiros, o concurso unificado já tem data programada. São mais de 6 mil vagas para cargos públicos em todo o país. Esse novo modelo vai funcionar como uma espécie de Enem dos concursos, a partir de uma prova única, que vai selecionar os candidatos para cada vaga. E a gente foi conhecer melhor como a iniciativa vai funcionar. Há um ano, o José se dedica somente aos estudos. São pelo menos 5 horas por dia debruçado sobre o caderno. O objetivo agora é passar num concurso público. E dessa vez, o foco está no CNU, o Concurso Nacional Unificado. Disciplina e constância são as duas coisas mais importantes, né? Eu, por exemplo, a minha rotina ela começa no período da manhã, que eu venho, tenho as aulas aqui com os professores do cursinho, presencialmente. Volto para casa, almoço, 1 hora mais ou menos eu volto, fico mais ou menos umas 3 horas estudando, né? Eu venho, faço meus resumos das aulas, meus mapas mentais, revisão.
Com a unificação dos concursos de órgãos federais, os candidatos poderão concorrer a várias vagas com uma única inscrição. Para esse professor que prepara os estudantes para as provas, a mudança simplifica o processo para todos. Na verdade, quando você se inscrever para o CNU, ele vai ser dividido em vários blocos, onde cada bloco existem vários cargos para vários órgãos públicos. Então vai ter o bloco voltado para a área de economia, o bloco voltado para a área de pesquisa, o bloco voltado para a área de políticas sociais. Dentro desse bloco você vai competir para se inscrever nos órgãos relativos a este bloco. Então, por exemplo, quem trabalha na área da parte de políticas sociais vai poder concorrer a cargos na FUNAI, ao Ministério dos Indígenas, tudo com uma única prova. Então, diferente de antes, onde você tinha que se inscrever para um único órgão e um cargo específico, agora com a inscrição e numa única prova, você vai concorrer às vezes para 5, 6, 7 órgãos, 5, 6, 7 cargos e ter a oportunidade de poder até mesmo escolher, dependendo da sua classificação. E a oferta é grande, hein? O concurso nacional unificado vai contar com mais de 6.000 vagas. E olha só, são oportunidades para quem tem graduação e também para o ensino médio. Serão 180 cidades em todo o país onde a prova vai ser aplicada e atenção para a data. A previsão é que ela aconteça no dia 5 de maio. As provas serão divididas em 2 etapas, ambas no mesmo dia. A primeira com as provas objetivas, que serão comuns a todos os candidatos. Depois, as dissertativas, com base em blocos temáticos. O primeiro CNU acontece em 4 meses. Pode parecer muito para a preparação, mas cada dia faz a diferença. Demanda bastante esforço, bastante trabalho, porque para passar o concurseiro ele precisa daquele algo a mais, ficar acima da média. E isso significa mais esforço do que a média. O José sabe que os próximos meses serão de muita dedicação aos estudos. E mesmo assim, segue otimista. A expectativa é bem grande, porque são muitas vagas, né, para vários cargos diferentes, vários cargos interessantes que eu sempre tive vontade de prestar, que nem o IBGE, a FUNAI, são cargos que eu sempre gostei, sempre almejei testar, né, fazer a prova para testar meus conhecimentos e tudo mais, e realmente tentar. Então a expectativa está bem grande em relação a isso. Bom, faltam menos de 15 dias para muitos estudantes brasileiros se despedirem das férias. Uma despedida que não é fácil. Se adaptar novamente a uma rotina regrada e com obrigações pode levar um tempinho. Então, como preparar os filhos para esse momento? A gente foi atrás de dicas para que nem pai e nem filho tenham dor de cabeça nesse retorno às aulas. Essa brincadeira aqui tem hora para acabar. Já já as férias de verão estão chegando ao fim e a Elisa e a Eloá vão ter que abandonar essa rotina boa de descanso e diversão. E pergunta se elas querem voltar para a sala de aula. E você tá ansiosa para voltar às aulas? Sim. Você gosta de ir para a escola? Mais ou menos. O que você tá esperando quando vai voltar para a escola? O que você acha que vai ter lá esse ano? Brincadeira. Se pudesse, você ia ficar de férias para sempre ou você gosta de ir para a escola? Eu ia ficar de férias para sempre. Mas o que pode parecer tortura para os filhos é a alegria dos pais. A Pamile, mãe da Eloá, diz que no início do ano letivo é ela quem tira férias. Para a volta da rotina é bem corrido, né? Cansativo também. Nas férias agora até que está descansando um pouco dessa correria, né? Do dia a dia. Mas também com as crianças em casa também cansa. Difícil saber qual dos dois descansa mais. Porque quando ela está em casa, ela quer estar brincando, né? Gosta de brincar muito sozinha, aí quer que eu esteja acompanhando ela nas brincadeiras, aí tem que estar, né? Cuidando da casa. E aí tem que estar dando atenção, né? Ao mesmo tempo. E para conseguir entreter os pequenos, a Eliane, mãe da Elisa, põe a criatividade em dia. A intenção é entreter as crianças para que não fiquem muito em frente da TV. Eu fico procurando, né, meio para que elas brinquem mais, não fiquem muito na frente da TV. E a gente sai na pracinha, final de semana a prima dela está aqui, então fica até melhor, né? Mas sempre eu saio muito com ela. E com o fim das férias, a adaptação para uma rotina menos flexível e cheia de obrigações escolares não é fácil. As crianças já anunciaram, não querem voltar para a sala de aula. Mas e aí? Como preparar os pequenos para que essa transição seja leve e menos traumática? Para essa psicóloga, uma boa conversa entre pais e filhos pode ajudar. Primeiro, estruturar o que vai ser feito de novo e apresentar para a criança.
né? Porque às vezes é um movimento novo que ela não faz ideia, porque são amigos novos, professores novos, às vezes horários novos, e que ela não entende ainda por uma estrutura de não ter vivido. Então precisa sentar com a criança, conversar, explicar, ou às vezes desenhar, trazer de uma forma lúdica essa nova estrutura que ela vai começar a viver. Além dos pequenos, os adolescentes também são afetados pelo fim das férias. Quem tem filho adolescente também precisa separar um tempinho para conversar e organizar a rotina de volta às aulas. Em caso de adolescentes, o importante é ir acostumando essa nova rotina um pouco antes. Então, assim, pelo menos regular o horário do sono, os horários da alimentação, não que precise acordar às 7 horas da manhã nas férias, mas já ir apresentando para ela aquele novo horário que vai precisar cumprir. Então, já ir adaptando um pouco antes, porque às vezes, por ser adolescente, já tem uma independência, já faz o que quer, mas dentro de um possível precisa dar essa estrutura para eles, para que não seja muito agressivo e nem muito traumático. E com o fim das férias, além da mudança na rotina das crianças, os pais devem ficar atentos com a questão dos gastos. Nessa época do ano, vem a mensalidade da escola, transporte, merenda e tudo isso deve ser feito conta na ponta do lápis. Para organizar as contas e não pesar no bolso, o importante é fazer um planejamento de gastos. Todos os pais já sabiam que isso ia acontecer. Então, o mês de janeiro é o mês que tem uma série de despesas e essa é uma, que é a questão de material escolar, né, a mensalidade. Então, eu espero que todos estejam preparados para isso. Agora, de qualquer maneira, independente de estar preparado ou não, você tem que tomar algumas iniciativas para poder melhorar isso. Como, por exemplo, a pesquisa, né? A pesquisa é fundamental na compra, por exemplo, do material. Então você vê uma diferença de preço muito grande entre uma loja e outra, inclusive aproveitar o máximo possível do material do ano passado. Às vezes tem gente que quer começar tudo novinho, muito bonito, mas às vezes tem uma borracha, tem um lápis, uma caneta que está novinho, então tem que aproveitar. Inclusive a troca de livros é de um ano para outro na escola. E independente da mudança de rotina e dos gastos, o importante é aproveitar cada momento das férias, mas sem esquecer que logo depois do descanso é hora de assumir responsabilidades. E vamos combinar, a rotina da sala de aula pode sim ser prazerosa. E a gente volta a falar do período de retorno às aulas, mas para lembrar os jovens de uma oportunidade que pode ser transformadora, que são as bolsas de estudo. São José tem um programa dedicado à oferta de bolsas e muitos colégios também possuem projetos semelhantes. Para quem conta com esse apoio, ele é um diferencial para se destacar nos estudos. Nos últimos 3 anos, a dedicação aos estudos foi intensa. João aproveitou a bolsa integral que conseguiu para cursar o ensino médio nessa escola particular de São José dos Campos. Chance para o estudante que sempre esteve na escola pública se preparar para o vestibular. Aqui dentro, no primeiro ano, assim, eu senti essa diferença, né, da escola pública para a particular, onde aqui eles intensificam mesmo essa parte de estudo, né? Foi no meio do primeiro ano que eu consegui me interessar mais por essa parte de estudo, assim, querer ingressar no vestibular, nessa parte tudo assim. A oportunidade surgiu através do ProBis, o programa de bolsa de estudos e isenção do imposto sobre serviço da Prefeitura de São José. A ferramenta oferece para a população de baixa renda bolsas em instituições particulares. João tem certeza que o incentivo fez toda a diferença. Provavelmente estaria trabalhando já no ano seguinte, eu não estaria procurando prestar qualquer tipo de vestibular, né? Na época eu achava que era desperdício de dinheiro, mas se você for ver, é o tanto que você consegue ganhar no futuro com você ingressando numa faculdade é muito mais, assim. A escola em que João cursou o ensino médio também oferece bolsas para cursinho pré-vestibular. Os interessados precisam fazer uma prova e, se aprovados, estudam de graça. Esse ano o exame acontece no dia 20 de janeiro. No pré-vestibular, nós temos duas formas de ingresso num programa de bolsas. Uma delas é a partir de uma análise de como que esses alunos foram nos vestibulares anteriores. Então, o aluno pode entrar no site do Poliedro, lá tem uma parte que é do concurso de bolsas do cursinho do pré-vestibular, onde ele submete o seu cartão de respostas do ano anterior, justamente como que ele foi nos vestibulares. E aí, se ele tiver um bom rendimento acadêmico, isso pode garantir para ele uma vaga parcial ou mesmo total.
Garantir educação de qualidade para alunos que não têm como pagar pelos estudos é um dos objetivos do Instituto Alfa Lumen. Aqui, 70% dos alunos são bolsistas. Todos passam por um processo seletivo e é feita uma análise da condição socioeconômica da família. A nossa ideia é viabilizar o apoio para crianças com outras habilidades, para a formação de grandes lideranças daqui do Vale e de todo o país, enfim, trabalhar com as crianças. Uma vez que a criança não tenha condições de estudar conosco por não ter condições financeiras, nós vamos estabelecer um processo que nós chamamos de Clube dos Sonhos, em que nós vamos fazer a análise socioeconômica da família, nós vamos verificar as condições e criar possibilidades para que ele amplie seu desenvolvimento e possa ter uma bolsa. Qualquer pessoa pode contribuir com o programa de bolsas. Uma das maneiras é destinar parte do imposto de renda devido. A gente busca sempre esses apoios, então agradecemos. Busque o www.institutoalfalume.org.br. Lá você vai ter um espaço para buscar como fazer a sua doação, até porque agora tem um período de imposto de renda. E aí esses projetos são nacionais, tem projetos na área de Olimpíada, projetos na área de robótica, que você pode incentivar, você pode apoiar efetivamente algum desses estudantes, ser um dos padrinhos, digamos assim. José, que um dia foi bolsista e hoje é coordenador do Instituto, é a prova que esse tipo de iniciativa é capaz de transformar vidas. Quando alguém abre a mão, cria um programa de bolsas que abre essas oportunidades, significa um poder transformador muito grande. Veja, hoje a gente atende só no Instituto 540 crianças. Quando a gente fala desse apoio nas escolas públicas, são 6 mil crianças. Quando você fala de outras ações que são ações como Science Day, Tech Challenge, outras ações que são feitas para a cidade, são 12 mil crianças, 15 mil crianças. Esse atendimento modifica não só a realidade local, como a realidade nacional. A educação é o que realmente, efetivamente transforma a sociedade. E agora a gente faz um alerta. Você costuma ouvir fone de ouvido com volume muito alto? Melhor não, viu? Isso pode trazer problemas sérios, principalmente para as crianças e adolescentes. O que pode parecer uma diversão de início tem consequências graves, com danos irreversíveis à audição. Para evitar barulhos na casa dos avós, os fones de ouvido fazem parte dos dias do Francisco. Eu uso mais pra jogar e ouvir música. Quando começa a ficar mais de tarde, assim, às vezes meu avô, minha avó vai dormir, daí eu coloco fone pra não atrapalhar eles. Daí fica um silêncio a casa. Assim como o Francisco, os jovens são o principal público consumidor dos fones de ouvido. São companheiros para ouvir música, jogar videogame e assistir vídeos pela internet. Mas esse uso precisa de cuidados. Tem muita gente que não sabe dosar o volume do áudio, um costume perigoso. Dados apontam que mais de 1 bilhão de jovens podem sofrer com problemas de audição por conta da exposição ao som alto diretamente no ouvido. Cada vez mais popular para acompanhar conteúdos de áudio, o uso desse dispositivo parece inofensivo, mas preocupa autoridades da saúde. Um alerta emitido pela OMS recomenda atenção à perda auditiva causada pelo mau uso de fones de ouvido. O malefício que pode acontecer é uma perda auditiva, tá? Existe uma doença que é a perda auditiva induzida pelo ruído, que ela é dependente do tempo de exposição, ou seja, quantas horas por dia aquela pessoa fica exposta ao ruído, e também a intensidade do ruído. A gente considera ruim, já prejudicial ao ouvido, quando é um som acima de 85 decibéis, por um período acima de 8 horas. Então, para vocês terem uma noção, a conversa, sendo uma fala humana, como a gente está falando agora, é em torno de 60 decibéis. Um pouco acima disso, se você ficar exposto acima de 8 horas, já é prejudicial. Nesta loja, no centro de São José, o que não faltam são fones de ouvido para todos os gostos. Os mais novos costumam comprar bastante, mas os mais velhos não ficam atrás. O campeão aqui de compras, aqui, os nossos clientes, são as pessoas mais novas, né? Os adolescentes, jovens, mas também temos as pessoas de meia idade, aquelas que vão para academia, que quer treinar, ouvindo fone de ouvido, ouvindo um bom fone, boa música. E os idosos também não ficam atrás. Às vezes quer ouvir o jogo, quer ouvir alguma notícia e não quer atrapalhar quem está do lado, eles também vêm comprar, mas os campeões aí são os jovens. Na hora de comprar, algumas características devem ser observadas para escolher o modelo ideal e preservar a audição.
Ela tem que levar em consideração um fone de ouvido que abafa os ruídos do local onde ela está. Por quê? Ela pode ouvir a música com uma tonalidade mais baixa e não prejudicando a audição, porque rompe os ruídos em volta do que está acontecendo no ambiente. Outras dicas também são importantes. Para proteger a audição, tente dosar o volume. O ideal é sempre na metade da altura máxima. Dê um descanso ao ouvido. A cada hora de uso de fone, é bom dar uma pausa de 10 minutos no uso do aparelho. Já para aqueles que gostam de música alta, o recomendado é ir dosando o volume aos poucos para se acostumar com o som mais baixo. Não se esqueça também de cuidar da saúde auditiva. Ao começar a escutar algum zumbido persistente, procure um médico. Geralmente os fones hoje eles atingem um volume máximo de 110 decibéis. Tá? A gente considera um valor seguro de exposição até 85 decibéis em 8 horas. Então, se ele colocar ali de 50% a 60% da intensidade do volume, já seria uma forma de proteger, tá? Então, isso seria uma das coisas, diminuir o volume. A outra coisa é diminuir o tempo de exposição, né? O quanto possível. E a outra dica também interessante é você dar intervalos, assim, para o ouvido descansar e se recuperar daquela inflamação e prevenir o dano ao órgão do ouvido. O Francisco está ligado nesses cuidados. Para continuar curtindo os hobbies sem deixar de lado o fone, sempre se preocupa em regular o volume. Não uso todo dia, mas às vezes quando preciso usar eu uso, né? E eu uso ele sempre num volume mais baixo, né? Para não prejudicar a audição, tomando cuidado também para ele não cair no chão, né? Porque é Bluetooth. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook. Então, segue a gente e se inscreva nos nossos canais, o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você. Até mais!